Olá, aqui é Kelly Soares para o desafio de março a março. A autoestima é a chave. Nós estamos no momento leitura. Eu estou lendo para vocês o livro Até as Águias Precisam de um Empurrão, de David McNally. E o capítulo de hoje é o 3. Por que você está aqui? A força da determinação. Eu sugiro que você se coloque num lugar onde você possa me ouvir sem interrupções e vá fazendo anotações, vá relacionando o que você vai aprendendo com a sua vida, planejando as suas mudanças, lembrando sempre que informação só é poder quando colocada em ação. Então vamos lá? O modo como você leva a sua vida e o que você faz dela não somente molda o seu futuro, mas também o futuro do mundo. Nesse capítulo, vamos explorar a importância que você tem neste planeta. Nosso mundo tem sido profundamente influenciado pelos pensamentos, crenças e ações de todos os habitantes passados e presentes. A história é criada não só por aqueles cujos nomes são reverenciados e celebrados, mas também pelos infames e pelos desconhecidos. Todos os que vieram escavaram, de algum modo, seu nicho especial. Em seu livro The Star Tower, O Arremessador de Estrelas, Lauren Eiseley fala do dia em que estava andando numa praia onde havia milhares de estrelas do mar que tinham sido lançadas pela maré. Viu um garoto pegando uma a uma as estrelas do mar e jogando-as de volta ao oceano. Eiseley observou o garoto durante alguns minutos e em seguida perguntou o que ele estava fazendo. O garoto respondeu que estava devolvendo as estrelas do mar para o oceano a fim de que não morressem. Eiseley perguntou que diferença faria salvar algumas poucas quando tantas estavam condenadas. O garoto pegou uma estrela do mar e, enquanto a jogava de volta, falou: vai fazer uma tremenda diferença para esta aqui. Eiseley deixou o garoto e foi para casa continuar a escrever, mas descobriu que não conseguia datilografar uma única palavra. Voltou à praia e passou o resto do dia ajudando o garoto a jogar estrelas do mar de volta para o oceano. Robert Kennedy e Lauren Eiseley sugeriram que não importa se, como indivíduos, estamos no patamar dos famosos. O que realmente importa é que cada um de nós tenha um propósito de vida, o propósito de dar uma contribuição positiva ao mundo que vivemos. Mas, com 5 bilhões de habitantes no planeta Terra, pode ser razoavelmente difícil acreditar que poderia haver um propósito especial para cada um de nós. É fácil sentir-se insignificante em meio às multidões, mas nada terá um efeito mais positivo sobre o seu nível de realização e felicidade do que acreditar e entender que você realmente traz à humanidade algo especial que ninguém mais pode oferecer. O pensamento mais importante que você pode ter é: sua vida importa. Eu vou repetir esse. O pensamento mais importante que você pode ter é: sua vida importa. Enquanto escrevi esse livro, tive vários bloqueios criativos. Mesmo quando estava explodindo para expressar ideias, algumas vezes as palavras no papel pareciam estar longe de demonstrar a paixão que eu sentia pelo assunto. A dúvida aparecia e a visão de que meu trabalho seria frutífero diminuía tremendamente. Mas logo aprendi que, quando um projeto vale a pena e há um forte compromisso com a sua realização, surge um fenômeno conhecido como uma coincidência significativa.
Ele funciona como um encorajamento para persistir e não desistir. Esse fenômeno será discutido de forma mais abrangente em outro capítulo, mas eu quero mencionar um incidente desses porque é apropriado aqui. Nossa família estava passando as férias de verão num agradável chalé em Wisconsin. Uma manhã, enquanto eu me esforçava para escrever na varanda dos fundos, aproximou-se um senhor idoso. Ele foi muito amigável e logo começamos a conversar. Contou-me que se aposentara, mas que arranjara um trabalho de meio expediente na manutenção dos gramados ao redor do nosso chalé e na vizinhança. Suas palavras de despedida ajudaram-me a entender como nosso encontro fora uma coincidência significativa. Explicando por que continuava a trabalhar, ele disse: "Você sabe, eu enlouqueceria se não estivesse sendo útil." As palavras estimuladas pelas palavras do meu novo amigo reforçaram a sensação do que o meu esforço valia a pena. A vida é vazia se não somos úteis. Desafiamos um propósito básico da nossa existência quando não estamos sendo úteis. Quando não estamos sendo úteis, abandonamos nossos dons e talentos e destruímos a força criativa existente dentro de nós. Sacrificamos a alegria, a felicidade, a realização, a paz e o contentamento quando não estamos sendo úteis. Acredito que nascemos para estarmos totalmente gastos quando morrermos. Isso não significa que devemos nos exaurir, preenchendo freneticamente nossos dias com atividades sem sentido. Pelo contrário, significa compreender que fomos criados para preencher um propósito e que esse propósito que reforça, inspira e dá significado à nossa vida. Pense nas pessoas que ganharam o respeito do mundo moderno. Madre Teresa de Calcutá, Walt Disney, Lee Walesa, Lila Coca, Michael Gorbachev, Nelson Mandela e tantos outros. Eles têm crenças, vocações e carreiras significativamente diferentes, mas o ponto comum é que cada um tem a força da autodeterminação em sua vida. Mas há um número muito maior de pessoas relativamente desconhecidas que compartilham com essas figuras honradas um profundo sentimento de determinação. São construtores, artistas, empresários, professores e voluntários. Você irá encontrá-los em cada atividade. Seu legado comum é inestimável, e inestimável é que, por causa deles, o mundo é um lugar melhor. Bob Dawes iniciou o Upward Bound Academy, localizado em Bridgeport, Connecticut, depois de sua filha começar a falar dos muitos jovens que ela conhecia e que estavam abandonando o segundo grau. Lembrando-se de que sua luta na escola e na faculdade, ele sentiu um grande desejo de tomar uma decisão e fazer alguma coisa. Bob Dawes viu uma necessidade urgente de dar uma chance à vida daqueles jovens que não estavam indo a lugar algum. A academia foi fundada em 1986 com $25 mil do próprio dinheiro de Bob e tendo um único objetivo: fazer com que os garotos das cidades do interior chegassem à faculdade. Usando uma mistura especial de atletismo e currículo acadêmico, a academia não só ganhou uma reputação de celeiro do basquetebol, mas também está mandando para a faculdade jovens que normalmente não conseguiriam chegar lá. Se você não ouvir falar de Bob Dawes, não importa. Ele tem o poder da autodeterminação. E ele coloca aqui também ao lado uma fala de Michael de Montaigne. A grande e gloriosa obra-prima do homem é viver com determinação.
A antítese de ter um propósito é a vida vazia, sem significado, onde o objetivo cotidiano é a simples sobrevivência. É a vida que precisa ser continuamente preenchida de fora e onde a falta de objetivo costuma ser manifestada fisicamente por apatia, doença, drogas, abuso de álcool e suicídio. Em seu best-seller Love, Medicine and Miracles, o Dr. Bernie Siegel fala do seu revolucionário trabalho na cura de pacientes de câncer. Um dos precursores mais comuns do câncer é um sentimento de vazio na vida. Com que propósito você foi criado? Na análise final, esta é uma pergunta que só você pode responder. Ninguém mais pode lhe dar um sentimento de determinação. Mas compreenda que isso é um sentimento. Mais do que uma conclusão racional, é uma coisa instintiva e intuitiva. Saber se existe um propósito em sua vida exige procurar além da sua mente, em seu coração e em sua alma. Como revelei em capítulos anteriores, segui muitos caminhos em busca da felicidade. Minha leitura foi prolífica enquanto eu procurava um significado para minha vida. Mas nada fez mais sentido e resultou em mais paz, contentamento e realização do que este entendimento. O propósito de vida é tornar-se um ser humano que cresce e contribui. Eu vou ler de novo a definição, o entendimento que ele trouxe. O propósito da vida é tornar-se um ser humano que cresce e contribui. A vida é melhor quando as pessoas contribuem felizes e de boa vontade umas com as outras. Gostamos de ir a um local de culto onde o celebrante é inspirador. Gostamos de estar com amigos que nos aceitam, encorajam e ouvem. Gostamos de fazer compras em lojas onde nos sentimos bem-vindos e importantes. Gostamos de ir a concertos onde a música eleva os espíritos e emociona nossas almas. Sem dúvida, o que distingue as pessoas verdadeiramente bem-sucedidas é que elas contribuem. Amam a vida e todas as possibilidades do que significa ser humano. Suas realizações, seus sucessos estão enraizados no desejo de crescer e de servir à humanidade. A ideia de serviço e contribuição não é nova, mas para muitas pessoas a ideia de servir tem a conotação de um status inferior. Mas aqueles contribuidores e servidores famosos já mencionados não se sentem certamente, não são vistos como inferiores. Talvez isso aconteça porque entendem o que Viktor Frankl sugeriu. Não precisamos ser serviçais para podermos servir. Cada um de nós definirá e medirá o sucesso de modo diferente. Alguns enfatizarão mais a parte econômica do que outros. Não importa o que você escolha, se você vai obter sucesso, deve entender que as suas recompensas na vida virão em proporção direta com a contribuição que você fizer. Agarre esse princípio fundamental, aplique-o ao seu trabalho e passará a ter pouca preocupação com o dinheiro. Aplique-o aos seus relacionamentos profissionais e pessoais e você ficará espantado com o amor, a admiração e o respeito que receberá dos outros. Numa viagem de negócios a Nashville, meus sapatos foram pela primeira vez engraxados por outra pessoa que não eu. Zi era um mestre artesão. Não só tratou meus sapatos como se fossem o melhor par que ele já encontrou, mas seu interesse em mim como pessoa me fez acreditar que eu era o indivíduo mais fascinante que ele já conhecera. O entusiasmo de Zi era contagiante e ele era recompensado com uma fila que nunca tinha menos de 6 pessoas à espera dos seus serviços. Respondendo a uma pergunta sobre seu trabalho, ele disse: "Não, senhor,
Eu estou feliz aqui, amo o que estou fazendo e ganho um bom dinheiro. Pensei comigo mesmo, esse sujeito tem tudo, amor, felicidade e dinheiro, e é um engraxate. Mais uma vez aprendi que o que fazemos não é tão importante quanto o modo como fazemos. Zia era feliz em fazer um serviço e não nem um pouco não era nem um pouco subserviente. Na verdade, representava um modelo de dignidade. Também percebi que ele ganhava um bom dinheiro. Essa atitude positiva e atenciosa estava gerando boas gorjetas. Afastei-me de Zi, refletindo em como ele aplicara tão bem o princípio da contribuição para criar um negócio modesto, porém bem-sucedido. Ele tinha muitas coisas para ensinar e muitas empresas maiores e mais sofisticadas, cujas dificuldades competitivas nos últimos anos poderiam ser claramente relacionadas ao fato de terem perdido de vista o seu objetivo básico. Se você fez carreira no mundo empresarial, um exercício valioso é examinar como a contribuição é o ingrediente fundamental para os objetivos de uma empresa. Quando perguntamos à média das pessoas qual é o objetivo de uma empresa, a resposta é gerar lucro. Durante as últimas 2 décadas, a filosofia de ter o lucro é o motivo principal para a existência das empresas. Ser o motivo principal para a existência das empresas trouxe considerável sofrimento a muitas organizações. Os lucros declinaram e os prejuízos cresceram, enquanto os concorrentes abocanharam pedaços cada vez maiores da sua fatia de mercado. Desesperados em busca de respostas, a revelação mais espantosa que os executivos tiveram foi de que tinham perdido de vista seu verdadeiro objetivo, que anteriormente tornara sua empresa bem-sucedida e viável. Theodore Leavitt, professor de marketing na Universidade de Harvard, afirma simples e diretamente em seu livro The Marketing Imagination: o objetivo de uma empresa é criar e manter um cliente. Uma oportunidade empresarial ocorre quando há um problema a ser resolvido e uma necessidade a ser satisfeita. O empreendedor vê a oportunidade e produz um bem ou um serviço que resolverá o problema ou satisfará a necessidade. Mas o ingrediente-chave para o sucesso da empresa é a capacidade de atrair e manter clientes. Sem clientes, nada mais é possível, nada mais importa. Quando a administração afasta os olhos desse alvo, são plantadas as sementes dos problemas. Esse alvo é o motivo fundamental da empresa existir, é o seu objetivo. O lucro não é a finalidade de uma empresa. O lucro é o incentivo e o motivador dinâmico para estar nos negócios. Para manter a empresa, para que ela cresça e continue saudável, os lucros são obviamente essenciais, mas é vital separar o papel dos lucros do objetivo da empresa para compreender como são alcançados lucros consistentes e de longo prazo. O lucro é resultado e recompensa por fazer as coisas certas e de modo certo. A capacidade de atrair clientes, de sustentar a concorrência e implementar boas práticas administrativas, tudo isso fundido cuidadosamente, cria uma empresa de sucesso. Mas fazer as coisas certas e de modo certo também diz muito sobre a cultura de uma empresa. Leavitt é bastante enfático quando afirma a importância de deixar claro o objetivo da empresa. Para os executivos, uma declaração de propósitos deve oferecer direcionamento para a administração dos seus negócios. Dizer que devem atrair e manter clientes força-os a encarar a necessidade de descobrir o que as pessoas realmente desejam e valorizam, e a buscar atender a estes desejos e valores.
Isso proporciona um direcionamento especial e tem mérito moral. Isso quer dizer que os lucros são merecidos e justificados quando a empresa vê como seu motivo básico de existência contribuir para o bem-estar dos seus clientes. Ou, em outras palavras, clientes bem servidos e satisfeitos criam uma empresa lucrativa e duradoura. Considere agora o universo em si e o modo como as coisas funcionam no cosmos. Você passa muito tempo olhando para as estrelas ou não? Ao observá-las, assim como a magnificência do universo numa noite clara, com um ar límpido e fresco, ficamos cheios de espanto e admiração. A princípio, apenas as estrelas mais brilhantes e óbvias atraem nossa atenção. Mas gradualmente o piscar distante de milhares de outras entram em foco. E à medida que a nossa visão se expande, também se expandem os nossos pensamentos, até que toda a cena de milhões de planetas passa a ser extasiante. A Terra nos fez lembrar uma árvore de Natal ornamentada, pairando na escuridão do espaço. À medida que nos afastávamos cada vez mais, ela diminuía de tamanho. Finalmente, encolheu até o tamanho de uma bola de gude, a bola de gude mais linda que você pode imaginar. Aquele objeto lindo, quente e vivo parecia tão frágil, tão delicado, que se você o tocasse com um dedo, ele se partiria. Essa visão muda e a pessoa faz com que ela aprecie a criação de Deus e o amor de Deus. James Irwin, o astronauta. A ciência básica nos ensina entre o Sol e a Lua, que o Sol e a Lua contribuem com a Terra. Sem o Sol, a vida não seria possível. Ele dá a energia vital necessária ao crescimento. A Lua, com sua atração gravitacional, controla nossas marés. Na Terra, a natureza está continuamente realizando um intrincado ato de equilíbrio para manter a vida. Não é espantoso que tudo permaneça em tamanha ordem? Os cientistas nos dizem que todos os componentes do universo atuam juntos, numa forma de cooperação maciça. Sondando mais profundamente, você descobrirá que o princípio da contribuição está tecido na própria trama do universo. Um dia acordei e decidi olhar pela janela para ver onde estávamos. Voávamos sobre a América e subitamente vi neve, a primeira que víamos da órbita. Leve e granulosa, ela se fundia com os contornos da terra, com as veias dos rios. Pensei no outono, neve, as pessoas estão se preparando para o inverno. Alguns minutos depois, voávamos sobre o Atlântico, depois a Europa e em seguida a Rússia. Eu nunca visitara a América, mas imaginei que a chegada do outono e do inverno lá era igual aos outros lugares, e o processo de se preparar para eles era o mesmo. Percebi então que somos todos filhos da nossa terra. Não importa para qual país você olhe, somos todos filhos da terra e devemos tratá-la como nossa mãe. Alexandrov, o cosmonauta. O filósofo social Marshall McLuhan sugeriu que na espaçonave Terra não há passageiros, só tripulantes. Aceitar nossa condição de tripulantes significa aceitar a responsabilidade pelo que acontece com o nosso mundo. Será que existe um propósito mais valioso? Como membros da tripulação, cada um de nós deve escolher a sua função. Alguns de nós irá liderar, outros irão seguir, mas nunca devemos cometer o equívoco de comparar, subestimar ou superestimar, desvalorizando ou supervalorizando o mérito do que fazemos. Cada contribuição é de vital importância,
quando ajuda a guiar o mundo na direção em que desejamos que ele vá. A revista Time não poderia ter sido mais apaixonada em sua defesa desse nível de responsabilidade do que quando descartou sua tradicional pessoa do ano em 88 para indicar o planeta Terra do ano. Thomas Sanction, na matéria de capa, escreveu: o homem chegou a um ponto de sua evolução onde tem o poder de afetar, para o bem ou para o mal, o estado presente e futuro do planeta. Ele se encontra num ponto crucial. As ações dos que estão vivos atualmente determinarão o futuro e provavelmente a própria sobrevivência das espécies. Agora, mais do que nunca, o mundo precisa de líderes que possam inspirar seus companheiros cidadãos com um enorme sentimento missionário. Em Ilusões, o escritor Richard Bach diz: ele ensina o que mais precisa aprender. Acredito que a ligação entre os homens está num desejo comum de descobrir um propósito digno do nosso compromisso mais profundo. Quando Salomão recebeu carta branca de Deus para escolher o que desejava para sua vida, escolheu a sabedoria. Aqui, portanto, está uma síntese da sabedoria dos filósofos, dos mestres espirituais, dos psicólogos e dos psiquiatras, que, através da história, buscaram a receita de uma vida feliz. Toda noite, antes de dormir, faça a si próprio 2 perguntas simples. De algum modo, eu cresci hoje como ser humano? Será que hoje, de algum modo, eu transformei o mundo num local melhor para se viver? Quando puder responder sim a estas perguntas com mais frequência do que não, você estará vencendo, estará obtendo sucesso. Ter um propósito na vida não é uma panaceia para a felicidade ou para os bons sentimentos perpétuos, mas é uma resposta fundamental para o que torna a vida significativa, independente da gravidade dos desafios. Como escreveu Nietzsche, pode-se suportar quase qualquer como viver, quando se tem um porquê viver. Então, isso eu vou repetir, porque é muito bacana essa fala de Nietzsche. Vou mudar um pouquinho, podemos suportar quase qualquer como viver se a gente tem um porquê viver. Canetinha amarela, não é mesmo? E a força da autodeterminação certamente pode lhe trazer fama e fortuna, mas o verdadeiro tesouro está muito mais no modo como você enriquece a sua vida. A força da autodeterminação irá ajudá-lo a avaliar o único poder que realmente importa, a confiança de ir em frente, de arriscar, de levar a vida que você imagina para si próprio, com a segurança de que, independente dos obstáculos que surjam pelo caminho, você sabe que pode enfrentá-los. É um poder que emana do mais profundo de você, e não há nenhum ser humano vivo que não tenha esse poder. É isso, esse é o capítulo 3 do livro Até as Águias Precisam de um Empurrão, de David McNally, e ele finaliza aqui com uma frase de Edgar Lee Masters: como pode a alma de um homem ser maior do que a vida que ele viveu? E o próximo capítulo, A Busca da Dignidade e Autoapreciação, é o capítulo 4. Gratidão e amor por me ouvir. Escreva os seus comentários no seu caderno do desafio, vá ao grupo de WhatsApp, se você pertencer a ele, para fazer suas observações, as correlações que você faz com a sua vida, ou deixe seus comentários no YouTube mesmo. Um grande abraço, o meu ser honra o seu, e até a próxima.